nosso sincretismo é a fonte da nova criatividade do artista contemporâneo. Eu me considero um artista contemporâneo, utilizando a matéria-prima que veio da minha ancestralidade e a ancestralidade dos outros. Clyde Morgan transformou o cenário da dança no Brasil desde a sua chegada ao país em 1970, com uma presença marcante e cativante. Após vivências nos Estados Unidos e na África, Clyde foi apresentado a grandes nomes da dança carioca e rapidamente se destacou por sua leveza e técnica. Ele trouxe para o Brasil a técnica moderna de José Limon e as danças africanas de Babatunde ou Latunge, enriquecendo profundamente a dança contemporânea brasileira. Sua influência ultrapassou os limites do Rio de Janeiro, alcançando a Bahia, onde sua visão inovadora encontrou diálogo na Escola de Dança da UFBA. Lá, ele introduziu um trabalho pioneiro que integrou a dança moderna às ricas tradições afro-brasileiras, criando uma fusão singular que ressoa até hoje. Sua trajetória é marcada por uma sensibilidade única, que une a dança e a espiritualidade, preservando a conexão com as raízes ancestrais, enquanto constrói pontes para pensar o futuro da dança no mundo. Minha mãe gostava muito de música. Eu me lembro que ela tinha uma vitrola em casa e eu me lembro me movimentando, ouvindo, talvez 5, 6 anos. Eu tive aulas formais de dança só depois de muitos anos de treino na área de atletismo, de corrida em distância, corrida de obstáculos e natação. Mas eu cheguei com uma disciplina já implantada e uma consciência corporal bem definida. Eu tinha mais ou menos 10 ou 12 anos de idade, no elementary school. Nós tivemos uma visita de um grupo de teatro do Caramel House e eles vieram para apresentar, na época de Natal, uma peça, uma ópera, Amal and the Night Visitors. Foi essa peça que foi para a minha escola que me entusiasmou de entender. Pronto. Nós fomos oferecidos ingressos e um ônibus para conhecer o teatro, o Caramel House. Conhecer o teatro, o mecanismo de teatro, as cortinas, as cordas, os contrapesos, o chão, realmente era uma coisa fora de série. Então eu entrei no teatro infantil. Isso aconteceu em Ohio. E Caramel House era um centro comunitário, na comunidade negra especificamente, e foi criada para cultivar as artes ao nível primário e avançado. A diretoria conseguiu convidar artistas variadas, principalmente dos Estados Unidos e também do Caribe, para fazer residências artísticas no centro. Eu comecei a dançar. Tinha várias opções de dança. Tinha o jazz, dança moderna e dança afro. O jazz foi muito importante porque o coreógrafo do jazz contribuiu nos musicais. Porque todo musical tinha
movimentação ligada com jazz. No high school, eu fui treinado em artes gráficas, eu fui treinado em desenho industrial. Na universidade, eles fizeram um convênio com o Caramel House para que eu passasse metade do ano estudando literatura, etc., história, tudo na universidade, e outra metade no Caramel House. E no Caramel House, meus deveres foram os de ser contra a regra e, paralelamente, de tomar aulas de dança. Eu sempre fui aluno da universidade em várias disciplinas e componente do Caramel House na área de teatro e dança, etc. Eu conheci grandes companhias de Nova York que vieram para Cleveland, para os espetáculos, e também fizeram aulas para os grupos de dança, e minha vida profissional de dança estava sendo encaminhado. E minha associação com os maiores da dança daquela época começou em Nova York. Então, eu estava viajando de Ohio para Nova York até a minha formação. E uma vez formado no undergraduate, eu fiz pós-graduação na universidade, o colégio de Bennington College. A mesma companhia que passou em Cleveland quando eu era jovem, mais tarde foi a companhia onde eu tive a oportunidade de ingressar. E foi interessante. A mulher que era minha namorada na universidade, quando os pais descobriram que a gente estava namorando, eles ficaram furiosos e tiraram ela da universidade e mandou para outra. Quando eu estava ainda na Universidade de Bennington e ela no Juilliard, ela soube que o maestro José Limón, ele estava recrutando novos componentes e ele ofereceu uma audição. A audição foi marcada para tal dia. Aí eu fui para a audição e ele me viu entre os outros rapazes e gostou muito de mim e me convidou para fazer parte. Então, quando eu me formei da universidade, eu fui imediatamente contratado para a companhia de José Limón. E logo em seguida eu casei com a mulher que era aluna, Carla Maxwell, o nome dela. Bom, a gente estava realmente com um relacionamento de amor, em primeiro lugar. E segundo, meu sogro era um milionário, né? Então, com o dinheiro, ele deu de presente de casamento e nós aproveitamos esse dinheiro para comprar um andar inteiro de um prédio de Nova York para fazer o estúdio. E com outra parte do dinheiro, nós compramos 2 passagens e equipamento fotográfico e de gravação de Nova York, ponto final, Addis Ababa, Etiópia, e volta. Então nós compramos uma passagem que foi Nova York, Dakar, Senegal, Costa de Marfim, Monrovia, Libéria, Gana, Togo, Dahomey, Nigéria, Quênia, Uganda, Tanzânia. Quando eu resolvi com Carla fazer essa viagem para a África, foi pela necessidade de nós dois
Primeiro, de expandir nosso repertório, expandir nosso conhecimento e de falar com nossos mestres de Nova York, pedindo licença de dançar as danças deles fora do país. Então, nós fomos a 3 coreógrafos internacionalmente respeitados, nossos mestres, para criar o repertório. José Limón, Daniel Negra, Anna Sokolow. Eu considero as visitas nas várias tribos e presença e vivência, foi lá que minha cabeça foi feita. Mas meu santo não foi assentado na África. Chegamos em Nova York, fizemos um turnê com José Limón, eu assumindo o papel dele, um turnê pelos Estados Unidos, costa a costa. Foi uma viagem fantástica, visitando várias universidades. E quando nós voltamos, eu falei com a minha esposa, com Carla, que eu queria que a nossa companhia embarcar numa série de obras coreográficas. E eu queria fazer isso com o impulso que eu recebi na viagem pela África. E ela voltou e José Limón fez uma oferta muito grande para ela de assumir um papel mais importante na companhia. Então foi óbvio que nosso casamento estava sendo estressado. E houve arrompimento. E a gente precisava de tempo à parte, uma separação, e resolvemos que essa separação seja permanente. Então eu pensei, o que eu vou fazer? Aí eu falei com o chefe da oficina onde eu consertava meu carro e expliquei para ele que eu quero que ele bote esse carro em dias, porque eu vou para México de carro. Então ele disse, não, vende esse carro, compra uma passagem e vai direto. Inclusive, por que você vai no México? Por que você não vai para Brasil? Vai passar carnaval no Brasil para conhecer e volta para fazer suas coreografias de carnaval em Nova York. Aí eu falei com minha esposa, falei com os amigos e todo mundo disse, olha, tá bom. Fala com José Limón para ver o que ele acha. A José disse, olha, eu acho ótimo, eu estou lhe dando licença para viajar. Inclusive, se você for ao Brasil, você vai passar no Rio de Janeiro. Eu vou lhe dar uma carta de apresentação à dona Arminda Villa-Lobos. A dona Arminda Villa-Lobos me apresentou a dona Bibi Ferreira, que me apresentou a dona Mercedes Batista, Klaus Viana, a Angel Viana, e eu fui tomar aula de balé e, eventualmente, eu dei aula no estúdio dela. As aulas com a Angel foram muito importantes para eu manter o ritmo de estar na sala de técnica, porque logo em seguida eu conduzia as aulas de Klaus Viana de expressão corporal. De imediato, conseguir transmitir a técnica de José Limón, que é a minha especialidade, foi muito bom, muito gratificante. E conhecendo Lenny Dale. Lenny Dale, um americano que se fixou aqui no Brasil. Inclusive, foi Lenny que insistiu que eu aceite um convite para lecionar na Bahia na primeira vez como artista convidado, porque eu não estava muito interessado na Bahia. Mas Angel e Klaus, eles insistiram que eu fizesse essa visita. E Lenny Dale, ele mais ainda insistindo.
pré-carnaval. Lindo, lindo, lindo. Me lembrou da área do Mediterrâneo, Marrocos e Tunísia e Algéria, aquela coisa com os fortes, etc., e a cidade velha. Eu fiquei muito interessado. O curso deu muito bem. A escola de dança teve a formação com os expressionistas alemães, de dança contemporânea, livre, chamava dança moderna, mas nós aqui já chamávamos contemporâneo. O Rolf já usava esse termo, né? E aí Rolf vai embora, porque vai para a Índia e tal, e aquele tumulto da ditadura. 71 foi terrível, as universidades sofrendo, mas aí chega Clyde, a gente precisando de coreógrafo de fora, dificuldade de contratar, e lá encontra ele no Rio e convida para dar as oficinas, e o pessoal se encanta e o reitor, então, resolve contratar como coreógrafo e professor, né? Então, aí é que é o incrível, que ele traz todo o conhecimento que ele tem do corpo que ele é, corpo negro, mas também da África, da movimentação. Com Limon, ele não faz uma repetição de um sistema de técnica, um trabalho do corpo dele, que é um corpo incrível, com muitas possibilidades, e vai trabalhando os elementos populares. Isso é essa linguagem da baianidade. Ele constituiu o estilo dele. Ele vinha do José Limon, ele tinha experiência de danças africanas tradicionais, teve experiências de danças outras, mas ele fez a dança dele. E a dança dele nos interessava muito, porque ele dava para a gente lugar. Eu era fascinada. Muito fascinada por todas as propostas. Eu gostava muito, muito de estar com Clyde. Ele me deu, na época, muita chance. Eu fiz solos, duo com ele, trios. Eu tive muita chance, muito destaque. Uma pessoa que chegou para abrir as portas. Foi muito importante. Eu acho que em termos até de Rolf e Clyde, os dois, Rolf foi muito mais introspectivo, ficava com aquela história, sinta seu interior. E Clyde não. Clyde abriu, né, transformou a dança para o público. O que nós realizamos aqui foi de compartilhar um processo que eu ganhei trabalhando com atores, músicos e dançarinos em busca de um processo de renovação e de reconhecimento, casando várias técnicas. Nenhuma técnica ficou superior do que o outro. Eu lembro tanto da primeira aula que ele chegou e olhou assim para todos os alunos e disse: olha, vocês não são um saco vazio. Vocês têm atrás de vocês algo potente que vocês juntaram na vida de vocês. E eu quero que vocês tragam isso que vocês tenham e abra aqui, vamos juntar tudo, ver tudo que tem nessa mochila imaginária. Foi muito lindo assim. Enquanto professor e educador, não existe igual, sabe? Ele é um grandíssimo mestre. A maestria que ele tem em conduzir o aluno do ponto A para o ponto B é fenomenal, é uma coisa assim do outro mundo. E sempre foi uma coisa que, por ter feito muitas aulas com ele, né, sempre me inspirou demais, 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 demais.
primeira impressão com Clyde, na realidade, foi tudo aquilo que eu sonhava na minha vida, mas eu achava impossível de ver e de ser. Nos anos 70, onde o preto, eu ainda me considerava um futuro cidadão de segunda classe, que eu era adolescente, então meu lugar era cidadão de segunda classe, andar de cabeça baixa. E quando eu vejo Clyde, eu vejo assim possibilidades. Clyde me educou, certo? Clyde me educou e não me ensinando, mas me fazendo observar o jeito que ele era, o jeito que ele agia, o jeito que ele vencia o mundo, o jeito que ele quebrava barreiras, o jeito que ele entrava e saía dos lugares. Agora, o que foi genial foi que ele furou a bolha e ele veio até a gente. Professor Clyde Morgan é mais do que a questão de uma dica de como se faz isso, como se faz aquilo, como se faz aquilo outro, mas como se pensa a dança. E ele conseguiu influenciar pedagogicamente um monte de pessoas que passaram por ele. E Laís me levou a conhecer, ao longo do tempo, todas as vozes culturais importantes da Bahia. Jorge Amado, Mestre Caribé, Calazans Neto, Olga de Laqueto, Mãe Menininha de Gantuá, etc. Então, junto com ela, eu fui sendo levado a esses pontos. Laís valorizou a vinda de Clyde e deu tudo de conhecimento essencial para o que ele precisava. E ele foi fundo, né? Então, eu acho que Laís foi muito importante nisso. Tão importante que ela findou casando com ele. E a relação deles, um casamento lindo, até o fim, lindo. Ela era muito entusiasmada, ela conseguiu muitos contatos no Brasil inteiro e levou o grupo de dança contemporâneo nessa época, dirigido por Clyde Morgan, Minas Gerais, Recife, Rio Grande do Norte. O grupo de dança contemporânea e a dança contemporânea, de repente, está em outro nível, outro patamar. Porque nós fomos representando o Brasil com dança contemporânea africana, com um grupo de jovens na escola de dança. Ele sempre teve liberdade de criar. Por mais que ele pesquisasse a tradição, por mais respeito que ele tivesse aos arquétipos que ele levantava das danças, das informações, ele sempre teve nele aquela semente da inovação da dança contemporânea. Então, ele está fazendo a dança afro, mas ele está inovando ao mesmo tempo. Ele está revendo, recriando, reinterpretando essa pesquisa que ele faz. E quando eu fui apelar para mais dinheiro, foi dito assim, olha, com seu grau de educação, você está categorizado assim. O que você precisa é voltar para os Estados Unidos para fazer um melhoramento do seu currículo acadêmico. Eu consegui um novo emprego nos Estados Unidos e a gente passou para outra universidade com outro emprego e outra aventura.
chegando na Universidade de Wisconsin, que é a campus principal, e lá fui muito bem recebido. Mais uma vez, as pessoas, pelo menos 3 pessoas, ainda na faculdade, que me reconheceram 20 anos atrás, quando elas estavam começando a estudar. Mas não era um trabalho permanente, era um salário visitante. Mas eu não queria muita coisa, só queria tempo para trabalhar e melhorar meu nível acadêmico. Eu precisava estudar. E chegou um convite para fazer esse festival na Alemanha. Rapaz, com tudo pago, um cachê assim, graúdo. Mas lá estava grávida. Então, para viajar com ela grávida, e mesmo com dinheiro, meus 2 filhos ficaram aqui na Bahia, na casa de minhas cunhadas. Tá tudo certo, mas fomos para a Alemanha. Foi lindo. Peguei minha esposa na Alemanha e chegamos de volta para Wisconsin para um novo trabalho na outra universidade. Então, eu fiquei fora da Bahia durante os 2 anos que eles me deram de licença e extrapolei. E veio uma carta chamando de volta. Eu disse, mas eu não posso voltar. Com o dinheiro que eu estou ganhando aqui, eu não posso. Então, você vai ser demitido. Eu peguei o avião para voltar para a Bahia e meu visto estava vencido. Eu cheguei no Rio de Janeiro, eles me mandaram de volta para Nova York, no mesmo voo. Foi um vexame. Foi uma coisa embaraçadora, muito chato. E, de repente, eu pensei, então eu vou voltar para o Brasil com visto turístico para resolver meu caso na universidade. E quando eu estava fazendo isso, uma amiga minha, que era do corpo diplomático, ela disse, olha, tem uma coisa interessante. Uma pessoa, um candidato do Fulbright Association, recebeu, mas infelizmente ele não pode assumir. Você está interessado? Eu disse, eu vou pensar. Pensei assim, eu disse, sim, tá ótimo. O que é que eu preciso fazer? Concretizei o contrato para o Fulbright. E para onde? A UFBA. E a carta do Fulbright chegou na mesa do reitor e ele achou interessante, porque era para ele aceitar esse novo candidato do Fulbright e no outro lado da mesa foi a carta de despedida do mesmo professor. E ele ficou... Eles me contaram, ele ficou com os 2 papéis, um de um professor de Fulbright, outro de despedida da mesma pessoa. Ele era um cara muito, muito legal. E ele também era um dos obás da Sheapoa-Fonjá. Interessante nossa ligação na religião. Então ele dispensou essa outra carta de despedida e assinou a carta do Fulbright. Em pouco tempo eu arrumei as malas, consegui o visto de novo, voltei para o Brasil com a família inteira. E nós nos instalamos para abrir o primeiro curso de pós-graduação em dança. E começou essa segunda fase da UFBA. Em 84 eu adentro a escola de dança. E ele estava trazendo pessoas importantes para a Bahia, para conhecer a Bahia. A gente não só dançava, ele também fazia com que a gente aprendesse canto e dança e saber interpretar. Então, trazer também o teatro como uma pesquisa para o nosso corpo. Então, era uma relação muito completa de conhecimento de arte. O fato dele ter interesse nas outras linguagens, ter essa visão mais ampla, cultural, lhe dá um outro nível, sabe?
ele conhece música, ele estuda música, ele é um artista plástico, ele desenha, ele faz imagens simbólicas com formas lindas, ele se liga a teatro, as pessoas, ele se liga às várias linguagens. Quando eu vejo Clyde, ele era um homem preto que dança. Tá? Isso é uma referência para mim de muito fundamento. O Clyde me alinha, me faz respirar ainda melhor, com altivez e elegância. E ele me dá elementos que eu vou levar para o resto da vida. Me sinto um discípulo do Clyde. Eu respeito como mestre, tá? Ele é fundamental como professor, mas eu não me sinto aluno, me sinto discípulo do Clyde. Também, entre isso tudo, existe o momento em que eu fui confirmado no candomblé e a maneira em que isso influenciou muitas outras coisas. Quer dizer, sendo feito na África foi uma coisa, sendo confirmado numa das casas mais antigas do Brasil já é outra. E sendo companheiro de grandes obás, como o mestre Caribé, e mestre Camafeia de Oxóssi, e Pierre Verger, e mestre Didi, faz parte da outra história, mas faz parte. A Bahia foi um ensinamento para ele. Assim como ele ensinou muito aqui, ele também aprendeu muito aqui. Foi bonito como ele tirou da Bahia, mas não é que a Bahia ofereceu de bandeja, ele foi buscar, ele batalhou por esse conhecimento. E aí, em 85, ele é convidado pelo departamento artístico do Sankofa Africa Dance, em Brookport, nos Estados Unidos. Aí ele fica de 85 a 2015, é entre Brasil e o Sankofa Africa Dance. Então ele faz todo esse trâmite, ele está sempre em trânsito. Como o Clyde esteve em Belo Horizonte várias vezes, ele participou ativamente no desenvolvimento da dança moderna contemporânea. Ele não veio, como eu já disse, trabalhar só com o Palácio das Artes, ele esteve envolvido com o movimento da dança em Belo Horizonte, que obviamente irradiava para todos os lados do Estado. Depois ele era uma pessoa muito respeitada, ele é ainda uma pessoa muito respeitada pelas pessoas que o conhecem, e ele passa essa seriedade sem forçar a barra nenhuma, que ele tem essa coisa dele de mansinho, dele com aquela polidez, ele é pertinente, e aí ele vai entrando na alma da gente, e vai, é uma espécie de sedução. O Clyde é um grande sedutor, ele seduz para que você dê o seu melhor como artista. Meu papel é de analisar bem meu acúmulo de informação e vivência, fazendo uma destilação daquilo para entender o que é que eu tenho aqui que vale a pena transferir para melhorar o mundo do meu ponto de vista. O que é que eu tenho para comunicar que vai melhorar o mundo?
Mas se tiver alguém querendo dançar, eu ofereço uma oportunidade de aprender. Uma oportunidade, porque na aprendizagem dele eu vou aprender. Aqui na Bahia, a gente tinha uma expressão que dizia o seguinte, que Pierre Véger era o mais baiano de todos os franceses. Eu posso afirmar, sem medo de errar, que Clyde Morgan é o mais baiano de todos os americanos. O grande sonho que eu tive, eu estou vivendo. Eu estou vivendo o meu sonho. Eu não espero mais do que isso. Eu não tenho visto nada, eu não tenho visto a vida de ninguém que é melhor do que a minha. Eu só dou graças a Deus, que eu fui dado uma vida maravilhosa.